O colapso da União Soviética reduziu o número de soldados e de território russos, mas deixou o país com muitas cartas na manga, especialmente com seu arsenal nuclear e número de tanques. Os Estados Unidos, a Rússia e a China são os países com maior poderio militar do mundo, sendo que os americanos ocupam incontestavelmente o primeiro lugar. A Rússia mostra grande força quando se trata do seu arsenal nuclear e número de tanques. Os Estados Unidos, a Rússia e a China são os países com maior poderio militar do mundo, sendo que os americanos ocupam incontestavelmente o primeiro lugar. A Rússia mostra grande força quando se trata do seu arsenal nuclear e número de tanques. No mundo, as armas nucleares estão em poder de apenas 9 países. Além da Rússia e dos Estados Unidos, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, China, Israel e Coreia do Norte possuem ogivas nucleares. Os norte-americanos e os russos são que acumulam mais armas desse tipo, 6.800 e 7.000 respectivamente. Além do arsenal nuclear, há uma área em que a Rússia está em primeiro lugar: tanques de guerra. Recentemente, o Kremlin anunciou que os russos tinham mais tanques do que qualquer outra nação no mundo. Os Estados Unidos possuem aproximadamente 8.300 tanques, enquanto que países europeus como Alemanha, França e Reino Unido têm poucas centenas dessas brigadas blindadas. Apesar desses números, o poderio russo não seria nem de perto tão forte como o dos Estados Unidos ou das forças da OTAN. Isso porque a Rússia tem carência em muitas áreas de tecnologia militar de ponta, incluindo drone de combate e reconhecimento por radar e satélite, essenciais para acertar os alvos com precisão. Desde 2009, o exército russo passa por uma modernização focada em aprimorar sistemas soviéticos antigos. O foco inicial desse esforço foi a guerra da Ucrânia, entre 2014 e 2015, quando o exército russo invadiu e tomou a região da Crimea. Esse conflito exigiu que o exército russo se reorganiza, passando de um exército soviético de mobilização de massa a uma força militar permanente que pode se mobilizar de forma rápida para tomar o leste da Ucrânia e pressiona Kiev. Recentemente, em dezembro de 2018, 2 bombardeiros nucleares russos, modelo Tu-160, além de um cargueiro A-124 e um avião de passageiros segundo T-62, viajaram 10 quilômetros desde Moscou para participar de um exercício militar na Venezuela. Para que você tenha a melhor experiência de navegação pelos nossos conteúdos, saiba mais e entende menu. Qual real poderio militar da Rússia? Início fotografias. Qual real poderio militar da Rússia? Os Estados Unidos, a Rússia e a China são os países com maior poderio militar do mundo, sendo que os americanos ocupam incontestavelmente o primeiro lugar. A Rússia mostra grande força quando se trata do seu arsenal nuclear e número de tanques. Foto Alexander Murashkin. No mundo, as armas nucleares estão em poder de apenas 9 países. Além da Rússia e dos Estados Unidos, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, China, Israel e Coreia do Norte possuem ogivas nucleares. Os norte-americanos e os russos são os que acumulam mais armas desse tipo, 6.800 e 7.000 respectivamente. Além do magazine nuclear, há uma área em que a Rússia está em primeiro lugar: tanques de guerra. Recentemente, o Kremlin anunciou que os russos tinham mais tanques do que qualquer outra nação no mundo, cerca de 20. Os Estados Unidos possuem aproximadamente 8.300 tanques, enquanto que países europeus como Alemanha, França e Reino Unido têm poucas centenas dessas brigadas blindadas. Apesar desses números, o poderio russo não seria nem de perto tão forte como o dos Estados Unidos ou das forças da OTAN. Isso porque a Rússia tem carência em muitas áreas de tecnologia militar de ponta, incluindo drone de combate e reconhecimento por radar e satélite, essenciais para acertar os alvos com precisão. Desde 2009, o exército russo passa por uma modernização focada em aprimorar sistemas soviéticos antigos. O foco inicial desse esforço foi a guerra da Ucrânia, entre 2014 e 2015, quando o exército russo invadiu e tomou a região da Crimeia. Esse conflito exigiu que o exército russo se reorganiza, passando de um exército soviético de mobilização de massa a uma força militar permanente que pode se mobilizar de forma rápida para tomar o leste da Ucrânia e pressionar Kiev. Recentemente, em dezembro de 2018, 2 bombardeiros nucleares russos, modelo
Tu-160 além de um cargueiro A-124 e um avião de passageiros segundo-62 viajaram 10 quilômetros desde Moscou para participar de um exercício militar na Venezuela, em um contexto onde o presidente americano, Donald Trump, já havia falado sobre a possibilidade de uma intervenção militar na Venezuela. A presença do exército russo na região, com capacidade nuclear, gerou tensão. Maduro, o presidente venezuelano, tem buscado o apoio da Rússia e da China frente aos Estados Unidos, explorando os antagonismos que vêm desde a Guerra Fria. Atualmente, a infantaria do exército russo possui quase 350 homens em suas fileiras, incluindo 90 conscritos. Forças Armadas da Rússia, pessoal ativo 850.000 2022, quinto maior, pessoal na reserva 2.572 2018. Desde 2007, o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos estimou que as Forças Armadas russas eram cerca de 1 milhão de tropas ativas e aproximadamente outros 754 reservistas, porém uma importante reforma militar está em curso, o que irá reduzir o número de tropas. De acordo com uma estimativa de 2010, os gastos anuais de defesa da Rússia são de cerca de 86 bilhões de dólares. Investimentos em novos equipamentos e capacitação dos oficiais foram feitos e, em 2014, havia cerca de 766 militares russos no serviço ativo. A Rússia é um dos poucos países no mundo que tem uma indústria de defesa totalmente nativa, produzindo seus próprios equipamentos militares. As forças lines do país também têm tido destaque e têm sido decisiva de maneira internacional no combate à insurgência síria. Orçamento 154 bilhões 21/2020. É isso, pessoal, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like. Valeu!